O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Aranyakaparva. Capítulo 9. Dhritarashtra disse: ó santo, eu não gostei desse negócio de jogo, mas, ó Muni, eu penso que eu fui feito concordar com isso, arrastado pelo destino. Nem Bhishma, nem Drona, nem Vidura, nem Gandhari gostaram desse jogo de dados. Sem dúvida, isso foi gerado pela insensatez. E, ó tu que te deleitas na prática de votos, ó ilustre, sabendo de tudo mas ainda assim influenciado por afeto paterno, eu não posso rejeitar meu filho insensato, Duryodhana. Vyasa disse: ó rei, ó filho de Vishitravirya, o que tu dizes é verdade. Nós sabemos bem que um filho é a melhor de todas as coisas e que não há nada que seja tão bom quanto um filho. Instruído pelas lágrimas de Suravi, Indra veio a saber que um filho supera em importância a outras posses valiosas. Ó monarca, em relação a isso, eu narrarei para ti essa excelente e melhor das histórias, a conversa entre Indra e Suravi. Antigamente, Suravi, a mãe das vacas, estava uma vez chorando nas regiões celestes. Ó filho, Indra teve compaixão por ela, e questionou-a, dizendo: ó auspiciosa, por que tu choras? Está tudo bem com os celestiais? Alguma desgraça qualquer, mesmo que muito pequena, aconteceu ao mundo dos homens ou das serpentes? Suravi respondeu: nenhum mal aconteceu a ti que eu perceba. Mas eu estou aflita por causa do meu filho, e é por isso, ó Cáusica, que eu choro. Vê, ó chefe dos celestiais, aquele agricultor cruel está espancando meu filho fraco com um pau de madeira, e oprimindo com o peso do arado, em consequência do que meu filho agitado com agonia está caindo sobre o solo e está às portas da morte. A visão disso, ó Senhor dos celestiais, eu estou cheia de compaixão, e a minha mente está agitada. Aquele que é o mais forte do par está suportando sua carga de peso maior, com facilidade, mas, ó Vasava, o outro está magro e fraco e é uma massa de veias e artérias. Ele suporta sua carga com dificuldade. E é por ele que eu sofro. Vê, ó Vasava, violentamente atingido pelo chicote, e extremamente atormentado, ele é incapaz de suportar sua carga. E é por ele que, movida pela aflição, eu choro com o coração pesado e estas lágrimas de compaixão escorrem dos meus olhos. Sacra disse: ó Formosa, quando milhares dos teus filhos são, diariamente, oprimidos, por que tu te afliges por um sob sofrimento? Suravi respondeu: embora eu tenha 1000 filhos, ainda assim o meu amor flui igualmente em direção a todos. Mas, ó Sacra, eu sinto maior compaixão por um que seja fraco e inocente. Vyasa continuou: então Indra, tendo ouvido essas palavras de Suravi, ficou muito surpreso, e Otto da linhagem Kuru, ele ficou convencido de que um filho é mais precioso que a vida. E o ilustre castigador de Paka então derramou de repente uma chuva grossa e causou a obstrução do trabalho do agricultor. E como Suravi disse, o teu afeto, ó rei, flui igualmente para todos os teus filhos. Que esse então o seja maior por aqueles que estão fracos. E como o meu filho Pandu é para mim, assim és tu, ó filho, e assim também Vidura de sabedoria profunda. É por afeição que eu te digo tudo isso. Ó Bharata, tu possuis 101 filhos, mas Pandu tem só os 5. E eles estão em uma má situação e passam seus dias em miséria. Como eles podem salvar suas vidas? Como eles podem nutrir tais pensamentos em relação aos atormentados filhos de Prita? Isso constantemente agita a minha alma. Ó Rei da Terra, se tu desejas que todos os Kauravas vivam, que o teu filho Duryodhana faça as pazes com os Pandavas. Capítulo 10. Dhritarashtra disse: ó Muni de sabedoria profunda, é assim como tu disseste. Eu sei bem disso, assim como todos esses reis. De fato, o que tu consideras benéfico para os Kuryos me foi indicado, ó Muni, por Vidura e Bhishma e Drona. E, se eu mereço a tua graça, e se tu tens bondade para com os Kuryos, aconselha ao meu filho perverso Duryodhana. Vyasa disse: ó rei, depois de ter visto os irmãos Pandavas,
Vem para cá o santo Rishi Maitreya, com o desejo de nos ver. Aquele Rishi poderoso, ó rei, admoestará teu filho pelo bem-estar dessa linhagem. E, ó Kauravya, o que ele recomendar deve ser seguido indubitavelmente, pois se o que ele recomendar não for feito, o sábio amaldiçoará teu filho em fúria. Vaisampayana continuou, assim dizendo, Vyasa partiu, e Maitreya fez seu aparecimento. E o rei com seu filho recebeu respeitosamente aquele principal de Munis cansado de viajar com oferendas de Argya e outros ritos. E o rei Dhritarashtra, o filho de Anvika, em palavras de respeito assim se dirigiu ao sábio, ó santo, a viagem para Kurujangala foi agradável. Aqueles heróis, os 5 Pandavas, vivem alegremente. Aqueles touros da raça Kuru pretendem ficar fora seu tempo. O afeto fraterno dos Kauravas será prejudicado. Maitreya disse, partindo em uma peregrinação para diferentes santuários, eu cheguei a Kurujangala, e lá eu inesperadamente vi Yudhishthira o justo, nas florestas de Kamyaka. E, ó nobre, muitos munis foram lá para ver Yudhishthira de grande alma, residindo em um retiro ascético, vestido em peles de veado e com cabelos emaranhados. Foi lá, ó Rei dos Reis, que eu soube do grave erro cometido por teus filhos e da calamidade e do perigo terrível, resultantes dos dados, que os tinham alcançado. Portanto, é por isso que eu vim a ti, para o bem dos Kauravas, já que, ó exaltado, meu afeto por ti é grande e eu me alegro contigo. Ó Rei, não é apropriado que teus filhos, por nenhum motivo, disputem entre si, com tu mesmo e Bhishma vivos. Tu és, ó rei, a estaca na qual os touros são amarrados, na corda de andar, e tu és competente para punir e recompensar. Por que tu então negligencias este grande mal que está prestes a alcançar a todos? E, ó descendente dos Kurus, por esses males que foram cometidos na tua corte, que são como as ações de párias desprezíveis, tu não és bem lembrado entre os ascetas. Vaisampayana continuou, então se voltando ao colérico príncipe Duryodhana, o ilustre Rishi Maitreya se dirigiu a ele nestas palavras gentis, ó Duryodhana de braços poderosos, ó o melhor de todos os homens eloquentes, ó o ilustre, presta atenção às palavras que eu vou proferir para o teu bem. Ó rei, não procures briga com os Pandavas. E, ó touro entre homens, realiza o teu próprio bem como também o dos Pandavas, dos Kurus e do mundo. Todos aqueles tigres entre homens são heróis da mais elevada destreza em guerra, dotados da força de 10.000 elefantes, com corpos rígidos como o raio, mantendo jejum por suas promessas, e orgulhosos de sua virilidade. Eles mataram os inimigos dos celestiais, aqueles Rakshasas capazes de assumir qualquer forma à vontade, aqueles que eram encabeçados por Idinva e Kirmira. Quando aqueles de grande alma saíram daqui, aquele Rakshasa de alma feroz obstruiu seu caminho noturno, assim como uma colina imóvel. E assim como um tigre mata um veado pequeno, Bhima, o principal dentre todos os dotados de força, e sempre encantado em lutar, matou aquele monstro. Considera também, ó rei, que enquanto fora em sua campanha de conquista Bhima matou em batalha aquele guerreiro poderoso, Jarasandha, possuidor da força de 10.000 elefantes. Parentes de Vasudeva e tendo os filhos do rei Drupada como seus cunhados, quem que esteja sujeito a decrepitude e morte poderia com eles em batalha. Ó touro da raça Bharata, que haja paz entre ti e os Pandavas. Segue meus conselhos e não te entregues à raiva. Ó rei, assim admoestado por Maitreya, Duryodhana começou a dar tapas em sua coxa parecida com a tromba do elefante, e sorridente começou a riscar o chão com o pé. E o patife pecaminoso não falou nenhuma palavra, mas manteve sua cabeça baixa. E, ó monarca, vendo Duryodhana assim lhe fazer uma desfeita por riscar o chão silenciosamente, Maitreya ficou zangado. E, como se incumbido pelo destino, Maitreya, o melhor dos munis, dominado pela cólera, decidiu amaldiçoar Duryodhana. E então, com olhos vermelhos de raiva, Maitreya, tocando a água, amaldiçoou o filho de Mentimá de Dhritarashtra, dizendo, já que, me desdenhando, tu te recusas a agir segundo as minhas palavras, tu logo colherás o fruto dessa tua insolência.
Na grande guerra que virá dos males cometidos por ti, o poderoso Bhima esmagará essa tua coxa com um golpe da massa dele. Quando Muni tinha falado assim, o rei Dhritarashtra começou a acalmar o sábio, a fim de que o que ele tinha dito pudesse não acontecer. Mas Maitreya disse: ó rei, se o teu filho firmar a paz com os Pandavas, esta minha maldição, ó filho, não terá efeito, do contrário será como eu falei. Vaisampayana disse, desejoso de averiguar o poder de Bhima, aquele principal dos reis, o pai de Duryodhana. Então questionou Maitreya, dizendo: como Kirmira foi morto por Bhima? Maitreya disse: eu não falarei a ti novamente, ó rei, pois as minhas palavras não são respeitadas por teu filho. Depois de eu ter partido, Vidura narrará tudo para ti. E assim dizendo, Maitreya partiu para o lugar de onde ele tinha vindo. E Duryodhana também saiu perturbado pelas informações sobre a morte de Kirmira, pelas mãos de Bhima. Kirmira Vada Parva. Capítulo 11. Dhritarashtra disse: ó Kshata, eu quero saber sobre a destruição de Kirmira. Conta-me como ocorreu o combate entre o Rakshasa e Bhimazena. Vidura disse: escuta a história dessa façanha de Bhimazena de realizações sobre-humanas. Eu muitas vezes ouvi sobre ela no decorrer da minha conversa com os Pandavas, enquanto eu estava com eles. Ó o principal dos reis, derrotados nos dados os Pandavas partiram daqui e viajando por 3 dias e noites eles finalmente alcançaram aquelas florestas conhecidas pelo nome de Kamyaka. Ó rei, logo depois da hora terrível da meia-noite, quando toda a natureza está adormecida, quando os Rakshasas comedores de homens de atos terríveis começam a vagar, os ascetas e os vaqueiros e outros caminhantes da floresta costumam evitar as florestas de Kamyaka e fugir para longe por medo de canibais. E, ó Bharata, como os Pandavas estavam naquela hora entrando naquelas florestas, um medonho Rakshasa de olhos flamejantes apareceu diante deles com um tição aceso, obstruindo seu caminho. E com braços esticados e rosto terrível ele ficou obstruindo o caminho pelo qual aqueles perpetuadores da linhagem Kuru estavam seguindo. Com 8 dentes salientes, com olhos cor de cobre, e com o cabelo de sua cabeça fulgurante e ereto, o demônio parecia uma massa de nuvens refletindo os raios do sol ou misturada com relâmpagos e ornada com bandos de grous voando. E proferindo gritos terríveis e rugindo como uma massa de nuvens carregada de chuva, o demônio começou a espalhar a ilusão própria da sua espécie. Ouvindo aquele rugido terrível, as aves junto com outras criaturas viventes na terra ou na água começaram a correr em todas as direções, proferindo gritos de medo. E por causa dos veados e leopardos e búfalos e ursos fugindo em todas as direções, parecia que a própria floresta estava em movimento. E agitadas pelo vento erguido pelos suspiros do Rakshasa, trepadeiras que cresciam a uma grande distância pareciam abraçar as árvores com seus braços de folhas acobreadas. E naquele momento um vento violento começou a soprar, e o céu ficou escurecido com a poeira que o cobriu. E como a dor é a maior inimiga do objeto dos 5 sentidos, assim mesmo apareceu diante dos Pandavas aquele inimigo desconhecido deles. E vendo os Pandavas a uma distância vestidos em camurças pretas, o Rakshasa impediu sua passagem pela floresta, assim como a montanha Mainaka. E a visão dele, nunca vista antes, Krishna de olhos de lótus, agitada pelo medo, fechou os olhos. E aquela cujas tranças tinham sido despenteadas pela mão de Dussasana, posicionada no meio dos 5 Pandavas, parecia uma correnteza em meio a 5 colinas. E vendo-a tomada pelo medo, os 5 Pandavas a sustentaram como os 5 sentidos influenciados pelo desejo aderem aos prazeres relativos a seus objetos. E da únia de grande energia, ascética, na presença dos filhos de Pandu, destruiu a ilusão terrível que tinha sido espalhada pelo Rakshasa, por aplicar vários mantras, calculados para destruir o Rakshasa. E vendo sua ilusão dissipada, o poderoso Rakshasa de hábitos desonestos, capaz de assumir qualquer forma que quisesse, arregalou os olhos furioso e parecia a própria morte. Então o rei Yudhishthira, dotado de grande sabedoria, se dirigiu a ele dizendo: quem és tu e de quem és filho?
Dize o que nós devemos fazer por ti. O Rakshasa assim abordado respondeu a Yudhishthira o justo, dizendo, eu sou o irmão de Vaka, o célebre Kirmira. Eu vivo em paz nestas florestas abandonadas de Kamyaka, diariamente obtendo minha comida por derrotar homens em luta. Quem são vocês que se aproximam de mim na forma de minha comida? Derrotando a todos vocês em combate eu os comerei com prazer. Vaisampayana continuou, ó Bharata, ouvindo essas palavras do patife, Yudhishthira anunciou seu próprio nome e linhagem, dizendo, eu sou o rei Yudhishthira o justo, filho de Pandu, de quem tu deves ter ouvido. Privado do meu reino, eu, com meus irmãos Bhimasena e Arjuna e os outros, no decurso das minhas viagens, cheguei a esta floresta terrível que é teu domínio, desejoso de passar meu período de exílio aqui. Vidura continuou, Kirmira disse a Yudhishthira, por boa sorte é que o destino hoje realizou o meu desejo de muito tempo. Com armas erguidas eu tenho vagado constantemente por toda a terra com o objetivo de matar Bhima. Mas eu não encontrei Bhima. Por boa sorte é que o assassino do meu irmão, a quem eu vinha procurando tanto, veio perante mim. Foi ele que no disfarce de um Brahmane matou meu querido irmão Vaka na floresta Vetrakya em virtude de sua ciência. Ele não tem realmente força de braços. Foi também este de alma perversa que antigamente assassinou o meu caro amigo Idinva, que vivia nesta floresta e raptou sua irmã. E este tolo agora veio a esta minha floresta profunda, quando metade da noite é passada, na mesma hora em que nós vagamos. Hoje eu realizarei a minha vingança muito tempo desejada sobre ele, e eu hoje gratificarei o espírito de Vaka com seu sangue em abundância. Por matar este inimigo dos Rakshasas eu hoje ficarei livre da dívida que tenho com meu amigo e meu irmão, e assim obterei a felicidade suprema. Se Bhimasena foi deixado livre antigamente por Vaka, hoje eu devorarei à tua vista, ó Yudhishthira. E assim como Agastya comeu e digeriu o Asura poderoso, Vatapin, eu comerei e digerirei este Bhima. Vidura continuou, assim abordado pelo Rakshasa, o virtuoso Yudhishthira, firme em suas promessas, disse, nunca poderá ser assim, e com raiva repreendeu o Rakshasa. Bhima de braços poderosos então arrancou às pressas uma árvore do comprimento de 10 vyasas e despiu-a de suas folhas. No espaço de um instante Arjuna sempre vitorioso encordou seu arco Gandiva possuidor da força do raio. E, ó Bharata, fazendo o Jishnu desistir, Bhima se aproximou daquele Rakshasa ainda rugindo como as nuvens e disse a ele, espera. Espera. E assim se dirigindo ao canibal, e apertando o tecido em redor de sua cintura, e esfregando as palmas, e mordendo o lábio inferior com seus dentes, e armado com a árvore, o poderoso Bhima avançou em direção ao inimigo. E como Magavati lançando seu raio, Bhima fez aquela árvore, parecida com a massa do próprio Yama, descer com força na cabeça do canibal. O Rakshasa, no entanto, foi visto permanecer impassível àquele golpe, e não vacilou no conflito. Por outro lado, ele arremessou seu tição aceso, flamejante como o relâmpago, em Bhima. Mas aquele principal dos guerreiros desviou com o pé esquerdo de tal maneira que ele voltou em direção ao Rakshasa. Então o feroz Kirmira, de sua parte, arrancando subitamente uma árvore, se lançou ao combate como o próprio Yama portador da massa. E aquela luta, tão destrutiva de árvores, parecia o confronto nos tempos passados, entre os irmãos Vali e Sugriva pela posse da mesma mulher. E as árvores golpeavam as cabeças dos combatentes, e eram quebradas em fragmentos, como talhos de lótus jogados nas têmporas de elefantes enfurecidos. E naquela grande floresta, incontáveis árvores, esmagadas como juncos, jaziam espalhadas como trapos. Aquele combate com árvores entre aquele principal dos Rakshasas e aquele melhor dos homens, ó tutouro da raça Bharata, durou só um instante. Então, erguendo um rochedo, o furioso Rakshasa arremessou em Bhima que permanecia diante dele, mas o último não vacilou. Então como o Raul indo devorar o sol dispersando seus raios com braços esticados, o Rakshasa com braços esticados se precipitou em direção a Bhima, que tinha permanecido firme sob o golpe infligido com o rochedo.
E arrastando e agarrando um ao outro de diversas maneiras. Eles pareciam dois touros furiosos lutando entre si. Ou como dois tigres poderosos armados com dentes e garras, e o combate entre si tornou feroz e duro. E se lembrando da sua recente ignomínia, nas mãos de Duryodhana, e orgulhoso da força dos seus braços, e consciente também de Krishna olhando para ele, Vrikudara começou a crescer em vigor. E tomado pela raiva, Bhima agarrou o Rakshasa com os braços, como um elefante no cio agarra outro. E o Rakshasa poderoso também por sua vez agarrou seu adversário, mas Bhimazena, aquele principal de todos os homens dotados de força, jogou o canibal para baixo com violência. Os sons que aqueles combatentes poderosos faziam pressionando as mãos um do outro eram terríveis e pareciam os sons de bambu se lascando. E arremessando o Rakshasa para baixo, Bhima agarrou-o pela cintura, e começou a girá-lo em volta, assim como um furacão violento sacode uma árvore. E, agarrado dessa maneira pelo poderoso Bhima, o Rakshasa fatigado ficou desfalecido, e tremendo completamente, ele ainda apertava o Pandava, com toda a força. E, percebendo fatigado, Vrikudara colocou seus próprios braços em volta do inimigo, assim como alguém amarra um animal com corda. E o monstro então começou a rugir terrivelmente, como uma trombeta com defeito. E o poderoso Vrikudara por um longo tempo girou o Rakshasa até que o último parecia estar inconsciente, e começou a se mover convulsivamente. Ao descobrir o Rakshasa esgotado, o filho de Pandu sem perda de tempo pegou-o nos braços e matou-o como um animal. E, colocando o joelho na cintura daquele Rakshasa vil, Vrikudara começou a apertar o pescoço do inimigo com as mãos. Então Bhima, arrastando pela terra o corpo machucado do Rakshasa com as pálpebras prestes a se fechar, disse: ó canalha pecaminoso, tu não terás mais que enxugar as lágrimas de Dinva ou vaca, pois tu estás prestes a ir para as mansões de Ama. E dizendo isso aquele principal dos homens, com o coração cheio de ira, vendo o Rakshasa desprovido de traje e ornamentos, e inconsciente, e sofrendo convulsões, deixou-o morto. E depois que aquele Rakshasa de cor como a das nuvens tinha sido morto, o filho daquele melhor dos reis, Pandu, louvou Bhima por suas muitas qualidades, e colocando Krishna em sua frente, partiu para as florestas de Vaita. Vidura disse: foi assim, ó Senhor de homens, que Kirmira foi morto em combate por Bhima, em obediência, ó Kaurava, às ordens de Yudhishthira o justo. E tendo livrado a floresta de sua peste o vitorioso Yudhishthira o justo começou a viver naquela sua residência, com Draupadi. E aqueles touros da raça Bharata, confortando Draupadi, começaram a exaltar Bhima alegremente com corações contentes. E depois que o Rakshasa tinha sido morto, derrotado pelo poder dos braços de Bhima, aqueles heróis entraram naquela floresta pacífica livre de seu aborrecimento. Passando pela grande floresta, eu vi jazendo o corpo do Rakshasa pecaminoso e destemido morto, pelo poder de Bhima. E, ó Bharata, lá eu ouvi sobre essa realização de Bhima daqueles Brahmanes que se reuniram em volta dos Pandavas. Vaisampayana continuou, ouvindo o relato sobre a morte de Kirmira em combate, aquele principal dos Rakshasas. O rei suspirou em tristeza e ficou absorto em pensamentos.